Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a viajar para o espaço, um feito que gravou seu nome para sempre nos livros de história. Mas antes de sua morte prematura, Yuri fez uma revelação impressionante. Algo que ele manteve em segredo desde aquele voo lendário. O que o primeiro homem a chegar no espaço poderia ter para admitir? Fique ligado, porque essa confissão pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre sua missão icônica. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A jornada da Vostok 1. O voo espacial pioneiro de Yuri Gagarin a bordo da Vostok 1 fez dele um ícone global instantâneo. Mas com o passar dos anos começaram a circular boatos sobre uma verdade oculta, algo que o herói soviético guardava em segredo desde aquele dia fatídico. Pouco antes de sua trágica morte, Yuri finalmente quebrou seu silêncio, admitindo algo que poderia alterar a história de sua jornada. Mas qual foi sua revelação? E por que ele esperou tanto tempo para fazê-la? Para entender esse mistério, devemos primeiro falar sobre Yuri e todas as coisas que ele fez. O nome de Yuri é fortemente associado à exploração do espaço, mas antes de se tornar o rosto do sucesso soviético na corrida espacial, ele levou uma vida humilde com origens modestas. Sua jornada de uma pequena vila na Rússia para a cabine de comando da Vostok exigiu determinação, habilidade e vontade de abrir novos caminhos. Então, vamos traçar os passos que o levaram até as fronteiras do cosmos. Vida e história. Yuri Alexeyevich Gagarin nasceu em 9 de março de 1934 na pequena vila de Klushino, a oeste de Moscou. Ele cresceu durante uma época de grande agitação na Rússia soviética e sua família, como muitas outras, sofreu com a invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A família Gagarin foi forçada a deixar sua casa quando Yuri era apenas uma criança, passando anos vivendo em uma pequena cabana de barro depois que sua vila foi ocupada. Apesar desses desafios, os pais de Yuri incentivaram sua educação e curiosidade. Seu pai carpinteiro e mãe leiteira incutiram nele o valor do trabalho duro e da perseverança. Yuri era fascinado por máquinas e como as coisas funcionam. Desde muito jovem, ele demonstrou interesse em ciência e tecnologia. Mas só mais tarde, quando viu um avião pousar perto de sua aldeia, foi acesa uma chama que o guiaria em direção aos céus. Conforme Yuri crescia, seu interesse pela aviação floresceu. Após se mudar para uma cidade próxima para ter acesso a uma educação melhor, ele começou a frequentar uma escola técnica local. Ali, sua paixão por voar decolou quando ele se matriculou em uma escola de aviação patrocinada pelo Estado, que permitia que os jovens aprendessem habilidades básicas de pilotagem. Foi nessa época que ele voou pela primeira vez em um avião, um momento que deixou uma marca nele. A emoção de voar era inebriante e o jovem Yuri sabia que queria seguir carreira na aviação. Seu entusiasmo por voar cresceu a cada dia e ele logo decidiu se tornar um piloto. Em 1955, depois de se formar na escola técnica, ele foi aceito na escola de aviação de Orenburg, onde começou seu treinamento formal. O ensino rigoroso testou o conhecimento, a resistência e a habilidade de Yuri, mas ele se dava muito bem neste ambiente. Seus instrutores rapidamente notaram sua habilidade natural, descrevendo-o como um piloto determinado, disciplinado e habilidoso, qualidades que o serviriam bem nos anos que viriam. O caminho de Yuri em direção às estrelas continuou por meio de sua carreira militar. Depois de se formar na escola de Orenburg, ele se tornou um tenente da Força Aérea Soviética em 1957, quando a Guerra Fria estava atingindo novos patamares. Este foi um período crítico tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, pois as duas potências estavam travando uma batalha feroz pelo domínio global. É hora de esta nação assumir uma posição clara de liderança na conquista espacial, que, de muitas maneiras, pode ser a chave para o nosso futuro na Terra. A aviação e a exploração espacial tornaram-se centrais para essa disputa, e Yuri se viu no lugar certo na hora certa. Servindo em uma base aérea em Murmansk, Yuri pilotava caças a jato MiG,
aprimorando suas habilidades de pilotagem sob algumas das condições mais desafiadoras. Ele voava sobre o Círculo Polar Ártico, onde ganhou uma experiência valiosa em condições climáticas adversas e sob extrema pressão. Essas qualidades mais tarde chamariam a atenção de oficiais soviéticos que procuravam candidatos para uma nova e inovadora missão. A natureza acessível de Yuri, humildade e capacidade de permanecer calmo sob pressão o fizeram se destacar ainda mais. Ele não era apenas um bom piloto, era alguém em quem as pessoas podiam confiar. Treinamento para o primeiro voo espacial tripulado. Em 1960, enquanto a Guerra Fria esquentava, a União Soviética estava se preparando para alcançar um feito que não só ultrapassaria os limites da resistência humana, mas também provaria o domínio soviético na corrida espacial. Eles estavam prestes a enviar o primeiro humano ao espaço, e um grupo de cosmonautas de elite estava sendo preparado para esta missão histórica. Ninguém sabia à época, mas esta missão guardava um segredo. Um segredo tão grande que o primeiro humano que foi para o espaço quase o levou para o túmulo, mas logo chegaremos lá. No final da década de 1960, o Saturn V provou ser a principal força da NASA. No início de 1969, os soviéticos estavam se preparando para lançar o N-1, que, ao contrário do Saturn, era ultra-secreto. Os soviéticos sabiam que enviar uma pessoa ao espaço envolvia inúmeros perigos que nenhum ser humano jamais havia enfrentado. O espaço era um ambiente desconhecido que poderia matar em um instante se algo desse errado. Com isso em mente, os candidatos a cosmonautas eram submetidos a alguns dos mais rigorosos treinamentos físicos e mentais já projetados. A aptidão física não era negociável. O treinamento envolvia longas sessões de resistência, incluindo corrida, natação e levantamento de peso para construir massa muscular e resistência. Era esperado que os cosmonautas estivessem no ápice da capacidade física humana. Eles precisavam poder lidar com as intensas forças G de decolagem e reentrada, bem como ter agilidade para viver em espaços confinados e apertados. O treinamento também incluía estadias prolongadas em câmaras de pressão para simular condições de alta altitude, expondo-os ao ar rarefeito e à privação de oxigênio. O objetivo era ver como seus corpos reagiriam ao estresse da viagem espacial, onde até mesmo a respiração é um desafio. Mas o condicionamento físico foi apenas metade da batalha. A resistência mental é tão importante, se não mais. O espaço é imprevisível e implacável, e os cosmonautas tinham que estar preparados para o isolamento, o medo e o desconhecido. Para testar sua resistência psicológica, eles foram colocados em tanques de privação sensorial, ambientes escuros e silenciosos, onde eles eram forçados a permanecer calmos, apesar do silêncio assustador. Esse treinamento os preparou para a experiência desorientadora do espaço, onde um cosmonauta estaria sozinho flutuando sobre a Terra sem senso de direção ou gravidade. Além disso, eles foram levados aos seus limites psicológicos por meio de simulações de emergência. Os instrutores intencionalmente criaram situações estressantes durante o treinamento, como falhas de equipamento ou complicações com risco de vida, para ver como os cosmonautas reagiriam sob pressão. Eles tinham que manter a compostura, pensar com clareza e agir rápido, não importa o que fosse colocado em seu caminho. E adivinhe? Yuri adorava isso. Sua calma, intelecto afiado e agilidade na tomada de decisão o diferenciavam de muitos de seus colegas. Ele era conhecido por manter a calma mesmo nas condições mais desafiadoras, o que provaria ser um trunfo crucial mais tarde em sua carreira. Resistência física e mental eram essenciais, mas a viagem espacial também exigia uma compreensão íntima de tecnologias altamente complexas. A nave espacial Vostok foi um feito inovador de engenharia, mas não foi testada em missões tripuladas. Os cosmonautas precisavam ser totalmente treinados sobre como operar todos os sistemas a bordo, desde componentes de navegação até de suporte à vida. Qualquer mau funcionamento no espaço poderia ser fatal e o cosmonauta tinha que saber como agir. O treinamento técnico era exaustivo. O cosmonauta passava inúmeras horas estudando todos os detalhes dos sistemas de controle da nave espacial. Eles aprendiam como operar os controles manuais caso os sistemas automáticos falhassem. A nave espacial era equipada com vários instrumentos, todos cruciais para manter uma viagem segura, e os cosmonautas tiveram que memorizar o que cada botão e interruptor fazia. Eles também praticavam a navegação usando apenas as estrelas e os instrumentos de bordo em caso de mau funcionamento do sistema.
Yuri e seus colegas tiveram que entender como a espaçonave funcionava e por que funcionava da maneira que funcionava. Esse profundo conhecimento técnico era necessário porque, uma vez que estivessem no espaço, não haveria ninguém para ajudá-los se algo desse errado. Qualquer problema, não importa quão pequeno, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Os cosmonautas foram treinados sobre como lidar com falhas elétricas, perda de comunicação e mau funcionamento dos sistemas críticos da nave. Eles tinham que ser capazes de fazer reparos no vácuo do espaço, e tudo isso sem entrar em pânico. Além do treinamento técnico, eles passaram muito tempo em simuladores que recriavam a experiência do voo espacial da forma mais aproximada possível. As simulações ajudaram a prepará-los para os desafios específicos que enfrentariam durante o lançamento, a órbita e a reentrada. Essas simulações foram projetadas para imitar as condições reais dentro da nave espacial Vostok, incluindo as vibrações, sons e forças de lançamento. Essas sessões foram vitais porque permitiram que os cosmonautas experimentassem de forma controlada o caos da viagem espacial. Ainda assim, uma das partes mais críticas do treinamento era aprender procedimentos de emergência. Os voos espaciais são arriscados por natureza, e a possibilidade de as coisas darem errado é muito real. Os cosmonautas tinham que ser treinados para lidar com qualquer situação que pudesse surgir. Os exercícios de emergência incluíam cenários como despressurização da cabine, uma falha ao entrar na órbita ou um incêndio a bordo. Os cosmonautas praticavam como reagir a essas situações com calma e eficácia, entendendo que sua sobrevivência dependia de sua capacidade de pensar claramente no calor do momento. Também havia exercícios específicos para a reentrada, pois esta era uma das partes mais arriscadas da missão. Um pequeno erro nos cálculos poderia resultar na nave espacial pegar fogo na atmosfera ou errar completamente a zona de pouso. Os cosmonautas eram treinados para a possibilidade de pousar em uma área remota, onde a sobrevivência até o resgate poderia ser uma questão de dias. Eles aprenderam como usar equipamentos de sobrevivência, incluindo como fazer abrigos e obter comida caso pousassem em áreas selvagens. Enquanto os cosmonautas trabalhavam juntos durante o treinamento, havia uma competição silenciosa entre eles. Todos sabiam que apenas um seria escolhido para ser o primeiro humano no espaço, e isso adicionava uma camada extra de intensidade ao processo que já era desafiador. O programa de treinamento foi projetado não apenas para preparar os cosmonautas, mas para eliminar aqueles que não conseguiam lidar com a pressão. Cada cosmonauta estava ciente de que cada exercício, cada teste e cada interação com seus superiores estava sendo avaliado. A aptidão física, a resistência mental, o conhecimento técnico e até mesmo a personalidade desempenhavam um papel na determinação de quem seria escolhido para o voo histórico. A liderança soviética, incluindo o designer-chefe Sergei Korolev, queria o melhor piloto e o representante certo para a União Soviética, tudo em uma única pessoa. Eles estavam procurando alguém que incorporasse os ideais do povo soviético: humildade, inteligência e lealdade. Conforme o treinamento chegava ao fim, a tensão entre os cosmonautas aumentou. Todos eles passaram pelo mesmo processo rigoroso, mas apenas um seria selecionado para dar o primeiro passo monumental em direção ao desconhecido. A missão histórica. Conforme o sol nascia, na manhã de 12 de abril de 1961, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, uma sensação de tensão e expectativa encheu o ar. Após anos de planejamento e treinamento intenso, Yuri Gagarin e todo o programa espacial soviético estavam prestes a fazer história. Em 1961, em meio à tensão da Guerra Fria, Yuri Gagarin embarcou em uma jornada histórica. Yuri havia sido informado poucos dias antes que havia sido selecionado para a missão, derrotando seus colegas, entre eles German Titov. Mas com essa grande conquista veio uma pressão imensa, pois o sucesso da missão e a reputação internacional da União Soviética estavam agora sobre seus ombros. Os preparativos finais começaram nas primeiras horas da manhã. Yuri, calmo e sorridente, foi conduzido a uma sala onde vestiu seu traje espacial, o icônico traje laranja com as letras SSSR estampadas no capacete, projetado para protegê-lo do vácuo do espaço. O traje foi cuidadosamente verificado para evitar qualquer falha possível. Uma vez vestido, Yuri foi transportado para a plataforma de lançamento onde a nave espacial Vostok 1 estava, encaixada no topo de seu imponente foguete R-7.
Enquanto ele subia os degraus para a nave espacial, ele estava ciente do peso do momento. Mas, no verdadeiro estilo Yuri, ele permaneceu alegre, dizendo aos técnicos, "Vamos nessa", enquanto subia na cabine apertada da Vostok 1. Durante as próximas horas, ele teria pouco a fazer, além de esperar. Engenheiros e técnicos trabalharam para preparar o foguete, realizando as verificações finais nos sistemas e garantindo que tudo estava pronto para a decolagem. O relógio se aproximava do lançamento, e Yuri permaneceu compenetrado, oferecendo piadas e palavras de incentivo à equipe de solo pelo rádio. Por volta das 9 da manhã no horário de Moscou, a contagem regressiva chegou a 0, e com um rugido ensurdecedor, o foguete R-7 disparou, erguendo a Vostok 1 e Yuri do solo e os carregando para as páginas da história. Com licença, o que você achou das notícias? Você está se referindo ao homem do espaço? Bem, lamento ver que, de novo, mais uma vez, os russos conseguiram chegar na nossa frente. O primeiro estágio do lançamento durou pouco mais de 2 minutos antes que os foguetes propulsores fossem disparados. Enquanto a espaçonave subia mais alto, o segundo estágio começou, levando a Vostok um passo mais perto da fronteira do espaço. Por volta de 10 minutos depois do lançamento, o foguete foi desligado e a Vostok 1 estava em órbita ao redor da Terra. Yuri se tornou o primeiro humano a deixar o planeta. A Terra parecia ter um azul delicado flutuando em um céu preto, disse o primeiro homem no espaço após sua fabulosa jornada de 108 minutos, o Major Yuri Gagarin. Pelos próximos 89 minutos, Gagarin orbitou a Terra circulando o globo a uma velocidade de mais de 27 mil km por hora e atingindo uma altitude de cerca de 326 km. Mas embora este tenha sido um momento de triunfo, não foi livre de tensão. A nave espacial Vostok era quase totalmente automatizada. Os engenheiros soviéticos se preocupavam que o cosmonauta pudesse sofrer de desorientação ou pânico ao chegar no espaço, então Yuri tinha pouco controle direto sobre o voo. Um envelope lacrado, contendo um código para desbloquear os controles manuais, foi fornecido, mas ele devia usá-lo apenas em caso de emergência. Felizmente, esse momento nunca chegou. Durante todo o voo, Gagarin permaneceu calmo, comunicando-se com o controle da missão e observando as vistas incríveis da Terra no espaço. Em um certo momento, ele passou pelo Oceano Pacífico, depois pelas Américas e finalmente pelo Atlântico, experimentando a impressionante transição do dia para a noite enquanto viajava ao redor do planeta. Ele observou cuidadosamente seus arredores e tomou nota de como seu corpo estava respondendo à ausência de peso no espaço. Flutuando em seu assento, ele experimentou a sensação de gravidade zero pela primeira vez. Uma sensação estranha e confusa. Yuri relatou que se sentia saudável e bem, e ficou maravilhado com a forma como a falta de gravidade afetou seu corpo. Apesar de ser o primeiro humano no espaço, a atenção de Yuri aos detalhes e o foco profissional nunca vacilaram. Suas comunicações com a Terra foram claras e precisas, comentando não apenas sobre sua própria condição, mas também sobre o desempenho da nave. Suas descrições da Terra vista do espaço cativaram a liderança soviética e, eventualmente, o mundo inteiro. Ver a Terra como uma pequena esfera frágil na vastidão do espaço teve um profundo impacto sobre ele, um sentimento que ele mais tarde descreveria como algo capaz de mudar a sua vida. Após completar uma única órbita, era hora de Yuri retornar à Terra. Por volta das 10h25 da manhã no horário de Moscou, a sequência automática de reentrada foi acionada. A Vostok 1 disparou seus retrofoguetes, desacelerando a espaçonave e iniciando sua descida de volta à atmosfera. Foi aí que as coisas se tornaram perigosas. Durante o processo de reentrada, o módulo de serviço falhou em se separar do módulo de descida. Por cerca de 10 minutos assustadores, a nave espacial de Yuri girou incontrolavelmente enquanto os dois módulos permaneciam presos. Ele podia fazer pouco além de esperar e torcer para que o calor da reentrada eventualmente queimasse os cabos que estavam presos. Finalmente, eles se separaram e o módulo de descida estabilizou, embora Yuri tenha sido submetido a intensas forças G muito maiores do que aquelas experimentadas durante o lançamento. Enquanto a nave espacial descia pela atmosfera, o escudo térmico da Vostok 1 protegeu Yuri do calor escaldante da reentrada. Eventualmente, os paraquedas principais foram acionados, e a cápsula começou a desacelerar. No entanto, a Vostok 1 não foi projetada para pousar com um cosmonauta dentro.
A uma altitude de cerca de 6 quilômetros, Yuri ejetou-se da espaçonave e desceu o resto do caminho de paraquedas. Ele pousou em segurança perto da vila de Smelovka, onde uma camponesa e sua filha foram as primeiras a cumprimentar o cosmonauta que retornava. Vestido com seu traje espacial laranja brilhante, Yuri sorriu e tranquilizou os moradores locais assustados de que eles não deveriam ter medo dele. Ele foi logo encontrado pelos militares soviéticos, e em poucas horas, o mundo inteiro sabia que Yuri havia se tornado com sucesso o primeiro humano a se aventurar no espaço. Vida após a Vostok 1. Quando a notícia do voo espacial bem-sucedido de Gagarin se espalhou, ele se tornou uma sensação internacional. Ele foi saudado como um herói, não apenas na União Soviética, mas em todo o mundo. Sua imagem apareceu nas primeiras páginas dos jornais e ele foi celebrado por sua coragem e contribuição ao progresso humano. Desde que a palavra russa Sputnik ganhou uma posição firme nas línguas de todos os povos da Terra, ficou claro que o primeiro voo espacial seria feito por um soviético. As conquistas de Yuri simbolizaram a proeza tecnológica da União Soviética durante a Guerra Fria e impulsionaram a posição global do país. Em sua terra natal, ele recebeu o título de Herói da União Soviética, a maior honraria da nação, e foi tratado como um símbolo vivo da conquista soviética. Logo depois da missão Vostok 1, Yuri fez uma turnê internacional, tornando-se o embaixador não oficial da União Soviética no mundo. A turnê o levou a vários países ao redor do mundo, incluindo o Reino Unido, Brasil, Canadá e Japão. Onde quer que ele fosse, Yuri era recebido com festa. Multidões se reuniam para vê-lo, e os chefes de Estado o recebiam de braços abertos. Além de reforçar a imagem da União Soviética no exterior, a viagem suavizou algumas das tensões intensas da Guerra Fria. Sua personalidade calorosa e amigável fizeram dele um diplomata ideal, capaz de superar as rivalidades, pelo menos temporariamente. Até mesmo nas nações cautelosas com as intenções soviéticas, a conquista de Yuri foi admirada. Ele era um símbolo do potencial da humanidade, alguém que foi além das fronteiras políticas em busca de um objetivo maior. Mas aqui está o problema. Apesar de sua nova fama, ele admitiu ter permanecido intimamente envolvido com o programa espacial soviético. Depois da Vostok 1, ele foi nomeado vice-diretor do Centro de Treinamento de Cosmonautas, onde ajudou a treinar a próxima geração. Yuri estava ansioso para voar novamente e esperava participar de futuras missões. No entanto, a liderança soviética estava relutante em arriscar seu herói nacional em outro voo espacial e Yuri ficou no solo por vários anos. Em 1967, Yuri serviu como piloto reserva para a missão Soyuz 1, um voo trágico que terminou em desastre com a morte do cosmonauta Vladimir Komarov. A perda afetou profundamente Yuri, reforçando os perigos inerentes da exploração espacial. E é aqui que a história fica realmente interessante. Por baixo das aparências de sua personalidade pública, Yuri tinha dificuldades com as pressões da fama e o preço de seu papel como um ícone nacional. O peso de ser o ícone da exploração espacial soviética, juntamente com as restrições impostas à sua vida pessoal, começaram a desgastá-lo. Sua vida familiar antes tranquila tornou-se tensa e, infelizmente, Yuri recorreu ao álcool como uma forma de lidar com as expectativas esmagadoras colocadas sobre ele. No entanto, ele permaneceu um símbolo de esperança e progresso. Seu legado como o primeiro homem no espaço estava seguro, mas nos bastidores, ele lutava com as complexidades de viver, ao mesmo tempo, como um ser humano e uma lenda. Embora Yuri continuasse a servir seu país tanto em público quanto nos bastidores, os desafios pessoais e profissionais que ele enfrentou o perseguiram até sua morte prematura em 1968. No entanto, enquanto o mundo celebrava suas conquistas históricas, Yuri carregava um segredo que ele só começou a confrontar nos últimos anos de sua vida. O segredo que Yuri carregava. Por quase 7 anos após seu voo histórico, ele guardou um segredo chocante sobre o que aconteceu durante aqueles 108 minutos que passou orbitando a Terra. Mas antes de sua morte, o primeiro humano no espaço, Yuri Gagarin, finalmente admitiu com as palavras: "Eles estavam mentindo para todos vocês por tanto tempo, mas estou expondo tudo agora. O que eles vão fazer? Tirar minha vida? Eu não me importo." Oficialmente, a missão Vostok 1 foi retratada como um triunfo impecável, uma conquista que colocou a União Soviética na vanguarda da corrida espacial.
Mas Yuri sabia que o verdadeiro propósito da missão estava escondido do público. O que ele viu e vivenciou durante seus 108 minutos no espaço estava longe da história tranquila apresentada pela propaganda soviética. Nas semanas que antecederam sua morte, Yuri começou a confiar a um pequeno grupo de colegas de confiança as suas revelações. A verdadeira missão, Yuri explicou, não era sobre o espaço. Durante seu voo, ele foi encarregado de localizar algo de grande importância. Escondido nos registros oficiais, estavam os detalhes sobre uma área classificada que a Vostok 1 deveria monitorar, a Antártida. Os soviéticos haviam detectado atividade incomum na região do Polo Sul e acreditavam que havia algo escondido lá, algo que exigia observação cuidadosa do espaço. A nave espacial de Yuri estava equipada com instrumentos especiais destinados a capturar dados sobre essa anomalia misteriosa. Os dados mostravam irregularidades nos campos magnéticos e assinaturas de calor inexplicáveis, emanando das profundezas do gelo. Yuri acreditava que os soviéticos haviam descoberto algo enterrado sob a Antártida, algo que eles estavam desesperados para manter em segredo. E embora Yuri nunca tenha entendido completamente o que eles estavam procurando, o segredo em torno da missão deixou claro que era mais do que apenas um fenômeno natural. Os dados coletados durante seu voo foram tornados sigilosos e Yuri recebeu ordens de nunca falar sobre isso. As autoridades soviéticas mais tarde apagaram qualquer menção à Antártida dos registros oficiais da missão, apresentando o voo apenas como uma jornada de exploração espacial. A admissão final de Yuri foi uma bomba que deixou seus colegas atordoados e com medo. Após sua morte em um acidente de avião em 1968, começaram a circular rumores sobre a confissão de Yuri. Alguns sugerem que o acidente não foi de fato um acidente, e sim que o governo soviético temeu que Yuri pudesse tornar pública sua história e decidiu silenciá-lo. Outros rejeitaram suas alegações como paranoia, mas a questão permaneceu. Por que os soviéticos foram tão sigilosos sobre o verdadeiro propósito da Vostok 1 e o que Yuri realmente viu durante seu voo? O que você acha do que ele disse? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Até a próxima!